realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vou ler de novo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não existe mérito nosso, mas o mérito é totalmente de Jesus. Então, esse dom, esse presente que nós recebemos e hoje nós desfrutamos, e os batizandos estão desfrutando já, porque eles creram em Jesus e receberam de graça o presente de Deus. E agora nós vamos cantar esta graça maravilhosa do Senhor. Cantemos aquilo que nós vivemos. Abra o seu coração, celebre a Deus, cante ao Senhor essa graça maravilhosa, essa graça abundante que nós recebemos em Cristo Jesus. Cantemos. Ei. A escuridão e me amou até o fim. Vamos colocar de pé para louvar. Você que pode. O Rei dos Reis, Jesus. Dê o seu melhor. Com sua voz sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar que Ele é digno. E digno é o Cordeiro de Deus, o único, digno de desatar os selos. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais alto. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que a morte
mais alto que você puder, com alegria. Aquele que tomou a sua cruz e morreu e ressuscitou para que hoje você tivesse livre acesso ao Pai. Para me resgatar, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça e o Seu infinito amor tomou o meu lugar. E a minha cruz levou. Sua vida me entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Quantos têm motivos para celebrar a Deus nessa manhã? Aleluia! Porque um dia essa maravilhosa graça atingiu a nossa vida, alcançou a nossa vida, transformou, inundou e mudou para sempre a nossa vida. E hoje os batizados vão viver um pouquinho dessa experiência, do que é a graça, do que ela faz na nossa vida, do que ela é capaz de atingir no nosso coração. Vamos celebrar? De graça recebemos, não é por mérito. Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, Mas foi significado quando teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Chamado, escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado, meus pecados foram lavados. Teu grande amor é vida para mim. Isso é a graça, E nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha vivo estou, a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Jesus, amo o pecador, hoje sou aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Alto preço para que eu fosse resgatado, foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez viver de verdade, me garantiu a eternidade. Isso é a graça, e nada posso fazer Para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, eu nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça.
mérito, mas é de graça que a graça nos alcança. Nada que a gente possa fazer, mas é tudo pelo que Ele fez, pelo sacrifício de Jesus Cristo, cada um de nós na cruz. E essa abundante graça, nós iremos cantar nessa manhã, com a ajuda de vocês, com coreografia, com alegria, entusiasmo. Amém? Amém. Atos, capítulo 8, no versículo 26, conta uma história linda
E eu vou pedir a atenção de vocês, que eu vou estar lendo, e vocês vão estar me ouvindo, tá? É uma história. A partir do versículo 26 de Atos 8, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria o eunuco seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Lindo isso, né? Que história linda. É a mesma história desse grupo que vocês estão olhando. Um dia eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. E aqui tem água. E o que nós vamos fazer? Nós vamos batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que alegria é nossa hoje. Deus abençoe vocês. Continuamos cantando, porque eles estavam longe de Deus. E eles reconheceram Jesus como Filho e se aproximaram. E agora eles vão viver junto com o Senhor. Cantemos o Filho Pródigo. Cantemos essa música agora. Não? Mudou aí. Olá, gente. Bom dia a todos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa. E nessa manhã nós estamos tomados pela alegria de Deus, pela presença dEle nesse lugar e pelo que Ele está fazendo. Você acabou de ouvir um texto extraordinário, um texto maravilhoso. Esse texto conta a história de um camarada que vivia numa região da África e, pela história do seu povo, havia lá, por conta de uma rainha que antes, no passado, havia tido contato com o sábio Salomão e havia conhecido o Deus de Salomão. Então, nessa terra, existia lá uma compreensão, mesmo que pequena, acerca do Deus de Israel. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que esse eunuco, um homem que tinha uma posição muito alta dentro da corte daquela rainha ali, de Candace, ele vai a Jerusalém com uma intenção. Ele vai a Jerusalém desejoso de adorar a Deus. É interessante, ele tinha consciência, a partir do que ele ouvira, de que em Jerusalém havia um Deus. É muito bacana você pensar nesse texto, porque ele retrata bem a necessidade do coração do ser humano.
A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus e para Deus. O pecado entra na nossa história e, de maneira terrível, nos separa de Deus, traz sofrimento, dor e traz morte como consequência. A Bíblia diz para a gente que isso foi trágico. Você abre a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, você vai ver isso com muita clareza. O homem, o ser humano, ele é separado de Deus por conta do seu pecado. Mas ele foi criado por Deus e para Deus. Independente de qualquer coisa, a necessidade do coração do ser humano é por Deus, é pela presença de Deus. E a gente vai perceber isso com muita nitidez na vida e na atitude daquele homem, do tesoureiro de Candace. E a Bíblia diz então que ele deseja ir para Jerusalém para adorar a Deus. Isso reflete o coração do ser humano que necessita adorar ao Senhor. Ele vai para Jerusalém, ele chega em Jerusalém, e eu imagino a cena que ele encontrou. Ele encontrou Deus naquele lugar, ele encontrou Deus naquele ambiente. Se você for observar, naquele momento da história, a Bíblia diz para a gente que Israel vivia um tempo de busca. Ainda não acreditava, o povo não acreditava em Cristo Jesus como Messias. E a palavra de Deus vai nos mostrar com muita clareza aqui que aquele homem vai encontrar em Jerusalém, na verdade, é uma estrutura religiosa muito bem definida. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra o templo de Jerusalém, ele encontra os sacerdotes de Deus servindo naquele lugar, ele encontra um sistema sacrificial, mas ele não tem a possibilidade, a oportunidade de ter uma experiência direta. Só para você ter noção, só para você entender o que significava isso. No templo de Jerusalém, as pessoas não entravam para adorar, elas eram representadas pelos sacerdotes. O máximo que uma pessoa podia fazer era chegar nos átrios daquele templo, no espaço externo daquele templo. Mas a Bíblia diz que esse camarada, ele era um eunuco, ele havia sido castrado e por conta da posição que ele atuava no reino dessa rainha, ele é castrado para poder então apenas cuidar dos interesses sem se permitir ser enganado por ninguém. E quando ele chega em Jerusalém, ele não consegue adorar a Deus como os outros ali estavam fazendo. Por quê? Existia um compartimento dentro daquele templo para os eunucos. Então, de imediato, ele não é recebido, ele não é incluído. Ele, na verdade, sofre porque ele vai ficar separado. Eu imagino o que aquele homem encontrou. Ele encontrou um sistema religioso muito bem definido, com orientações muito claras do que fazer, de como relacionar-se com Deus. Mas ele não encontrou Deus naquele lugar. Ele não adorou Deus naquele lugar. Ele não conseguiu se relacionar com Deus. Passado o tempo da sua estadia naquele lugar, ele vai voltar para a sua terra. Ele era um homem que tinha recursos, compra um livro do profeta Isaías, um rolo do profeta Isaías, e o texto que você acabou de ouvir, ele narra que esse homem volta para casa e ele está lendo o livro do profeta. Ele está lendo a mensagem do profeta, o capítulo 53 do profeta Isaías. Um texto profético, onde o profeta apresentava as características daquele que viria para cumprir o plano de Deus, apresentado no Éden, em Gênesis 3,15. O que é interessante, ele lia, mas não entendia o que estava lendo. É interessante, ele foi para Jerusalém para buscar e adorar a Deus. Não encontrou Deus no sistema religioso, não encontrou Deus naquela terra. O que ele encontrou foram apenas rituais, reuniões sagradas e regras a serem cumpridas. Essa é a característica da religião. A religião impõe regras, impõe rituais e reuniões sagradas. E muitas vezes uma pessoa é impedida de se relacionar com Deus porque ela apenas cumprirá essas três coisas. Ele volta para casa, imagino com seu coração talvez do jeito que chegou em Jerusalém, mas a Bíblia diz para nós que Deus sempre toma a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele. É Deus que toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. E o versículo 26 do texto que você ouviu diz que um anjo do Senhor chama o evangelista Filipe e diz para Filipe: vai para Gaza, para a estrada que liga a Jerusalém. O Filipe não questiona, o Filipe não duvida, o Filipe não pergunta o porquê, ele simplesmente obedece à ordem que ele recebe. E quando ele chega na estrada de Gaza, o que ele encontra? Ele encontra uma carruagem, ele encontra um homem sentado naquela carruagem, lendo em alta voz o texto de Isaías 53. É muito interessante isso,
Uma pessoa pode buscar Deus e quando ela tenta encontrar Deus no sistema religioso e não encontra, pode ter certeza se a sinceridade do coração dessa pessoa é real, ela não será deixada de lado por Deus, porque o próprio Deus tomará a iniciativa de ir ao encontro. E diz o texto então que aquele homem, aquele evangelista, vai ao encontro do eunuco e faz uma pergunta simples e direta: você entende o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ou se ninguém me explica? A ordem foi dada por ele para a carruagem. Ele convida o eunuco, o Filipe, a subir e a sentar-se naquela carruagem. E, gente, sabe o que é lindo? O que é lindo é que ele, começando com esse texto profético, que apontava para Cristo, diz o versículo, no texto de Atos 8, que ele vai apresentar as boas novas de Jesus àquele homem. Isso é extraordinário. O homem, ele se afastou de Deus pelo pecado, ele se distanciou de Deus, ele não tinha mais capacidade de voltar a Deus, mas o próprio Deus toma a iniciativa da reconciliação com o ser humano. Ele vai enviar ele tem um plano, ele tem um projeto para apresentar, e nesse plano, nesse projeto, ele inclui o seu próprio filho. Nós conhecemos pelas Escrituras que Cristo veio, cumprindo aquilo que Deus havia designado. E a Bíblia vai dizer para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ou vem ao Pai, ou chega ao Pai se não for por Ele. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Deus estabelece o único meio de reconciliação, e esse é Jesus Cristo. Então, quando o ser humano está longe de Deus, mas desejoso de se reconciliar, Deus tomará a iniciativa de fazer com que essa pessoa ouça a mensagem genuína do Evangelho, centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, seu Filho. E quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, entende pela ação do Espírito Santo, compreende a mensagem que é compartilhada, essa pessoa é tomada de arrependimento, porque ela reconhece a sua condição diante de Deus de pecador, e reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e faz de Jesus o seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos garante que essa pessoa será reconciliada. O que eu acho extraordinário nesse texto é, havia necessidade de Deus no coração daquele homem. Ele tenta com seus próprios esforços, com seu conhecimento, chegar a Deus, mas o que ele encontra, na verdade, o afasta de Deus. Mas o próprio Deus toma a iniciativa de ir aquele homem, através do seu servo, apresenta a mensagem genuína do Evangelho. Eu quero dizer para você nessa manhã, você que está aqui, convidado por alguém que vai se batizar, ou convidado por alguém da nossa comunidade de fé, que ainda não teve essa experiência, que tem no seu coração um desejo assim muito profundo de experimentar Deus, de ter um relacionamento com Deus, anda frustrado porque você, talvez ao longo da sua vida, aprendeu a se relacionar com Deus por meio de regras, por meio de rituais, por meio de reuniões sagradas, e há no seu coração vazio, frustração e tristeza. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, que se você fizer como eunuco, entendendo que Jesus Cristo é o único caminho para Deus, e aceitar o convite que Ele faz a você, de recebê-lo em sua vida, com toda a convicção do meu coração, eu posso afirmar para você, você será reconciliado com Deus, você será restabelecido no relacionamento com Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você não estará seguindo uma religião, você não estará seguindo uma igreja, você estará seguindo e se relacionando com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou para se tornar de fato o único caminho de volta para o Senhor. É lindo porque Filipe evangelizou genuinamente, e eu quero compartilhar com você uma coisa importante nessa manhã. Não é um evangelho que vai prometer a você prosperidade, uma vida cheia de recursos, uma vida cheia de bênçãos nesse mundo. A Bíblia vai ensinar para a gente que nós vamos ter a oportunidade de desfrutar da plenitude de Deus. E esse evangelho leva você a experimentar vida e vida eterna. O texto diz que a carruagem continua o trajeto enquanto Filipe, explica o eunuco. Em dado momento, aquele homem olha para o lado, imagino que deva ter visto, identificado um rio, e ele diz: eis água, o que me impede de ser batizado? Olha que lindo. Filipe, ele não simplesmente falou, ele explicou todo o processo. O que ele explicou? Olha, Deus criou você em imagem e semelhança dele. Você vivia
através do primeiro casal da história, em comunhão com ele. Todos os dias, na viração do dia, ele ia ao jardim e ele se relacionava com eles. Era lindo aquelas tardes, aqueles momentos eram maravilhosos, mas houve um dia que eles resolveram desobedecer uma ordem de Deus. Deus havia dito a eles: existem duas árvores no centro do jardim, uma árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não devem comer, você não deve comer, Adão. Depois ele compartilha com Eva, porque se você comer, certamente você morrerá. A palavra morte significa separação. Se você me desobedecer, você vai se separar de mim. Então eu imagino que Filipe no processo foi explicando tudo isso. E aí ele deve ter explicado e dito: olha, por isso você tem vazio, por isso você está longe, por isso você não se relaciona. Mas Deus mandou Jesus como mediador, como reconciliador. E se você recebê-lo em sua vida, você vai experimentar uma nova vida. E como símbolo dessa nova vida, sabe, existe um processo que ele vai nos fazer experimentar, chamado batismo. E eu imagino o cara perguntando: o que é batismo? E eu imagino Filipe dizendo: batismo significa mergulhar. Quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ser mergulhado nas águas. E ao ser mergulhado, você vai simbolizar o seu sepultamento numa vida de pecado, ou seja, uma vida de desobediência a Deus. E quando você for trazido, representará a sua ressurreição espiritual. Ao ser batizado, eunuco, você vai se identificar com Jesus na morte dele, mas também na sua ressurreição. Eu imagino que no processo da evangelização do eunuco, Filipe teve o cuidado de explicar cada detalhe. E a Bíblia diz então que ele olha para a água e diz: eis água, o que me impede de ser batizado? Gente, é extraordinária a simplicidade do evangelho. Não há ritualismo, não há formalismo, é muito simples o evangelho. Filipe fez uma pergunta para ele: é lícito, você poderá se batizar se você crer. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, o que habilita uma pessoa a se batizar? O que habilita uma pessoa a ser mergulhada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A sua fé única e exclusiva na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando alguém declara: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, ela pode e ela deve ser batizada, porque a Bíblia diz que isso é mandamento de Jesus. Mateus 28, 19, ele vai dizer: faça o discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensine-o a obedecer o que vos tenho mandado. Muitas vezes nós entendemos esse texto equivocadamente. Nós fazemos o discípulo, vamos ensinar o discípulo e depois vamos batizar o discípulo. A ordem é clara: faça o discípulo, batize o discípulo e ensine o discípulo. É a vida toda num processo de discipulado, a obedecer o que eu tenho mandado. E o texto diz que quando o eunuco declara, a Bíblia diz que Filipe manda parar a carruagem, ambos descem as águas e Filipe batiza o eunuco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O passado daquele homem, naquele momento, simbolicamente estava sendo sepultado, porque ele havia crido em Jesus. O que é que habilita uma pessoa a estar nesse lugar e a ser mergulhado única e exclusivamente? A fé em Cristo Jesus, como o Filho de Deus, que encarnou para nos reconciliar com o Pai. Deus toma a iniciativa de salvar o eunuco. Deus toma a iniciativa de mudar a vida dele. Ele foi buscar a Deus e não encontrou, mas Deus não deixa ninguém que deseja encontrá-lo sem achá-lo. Deus vai ao encontro, se apresenta, fala do seu caráter, fala do seu poder, manifesta o seu plano, e a partir do que Deus faz, uma nova pessoa surge. E a Bíblia vai dizer enfaticamente: assim que alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, novidade de vida. Romanos 6,4 vai dizer: no batismo nos identificamos com sua morte, para que vivamos em novidade de vida.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cara, eu não sei como está teu coração, não sei como está tua alma, não sei como está a tua vida, mas uma coisa eu sei: se você ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus, não o recebeu como Salvador de sua vida, o vazio continuará, a tristeza continuará, a decepção continuará, a frustração continuará. Você pode fazer muitas coisas para Deus, você pode se envolver com as coisas de Deus, mas não é isso que salva você. Não são as suas ações, não são as suas obras, não são os seus atos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 9: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva, é um presente que Deus dá a todos que pela fé creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o eunuco fez, como essas pessoas fizeram, como muitos aqui fizeram. Então nessa manhã, você não veio aqui simplesmente para testemunhar alguém que estará dizendo com seu gesto: eu morri para o pecado e nasci para Cristo. Você veio aqui nessa manhã para ouvir a mensagem do Evangelho, que diz a você também com muita clareza: se você abrir o seu coração e recebê-lo em sua vida, você se tornará uma nova criatura. Inclusive, se você pela fé crer e quiser obedecer, descer as águas e se batizar, você é bem-vindo, do jeito que você estiver, sem nenhum problema, desde que você se comprometa simplesmente em seguir a Jesus, aprendendo a ser como Ele, a pensar, sentir e andar como Ele, e desfrutar da vida plena. E eu finalizo lembrando da expressão: quando Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo e vai para Azoto, o homem cheio de alegria sai das águas e vai para a Etiópia. E a tradição da igreja diz que esse homem se torna um missionário e vai fazer a diferença no seu país, levando agora o Deus que ele conheceu, que não estava em Jerusalém, que não é um Deus de uma etnia, que não é um Deus de uma nação, mas é o Deus que criou os céus e a terra, que se revela a sua criação. Cheio de alegria ele vai embora, porque Jesus sepulta o passado daquele homem e dá sentido, uma nova vida para ele. Agora ele pode ir para casa e viver uma vida diferente. Amém, gente? Então nessa manhã é isso que a gente está testemunhando aqui. E eu disse para ele: o que vocês precisam fazer? Vocês precisam apenas crer. Pastor, eu ainda estou lutando contra um pecado. Eu estou lutando contra o pecado. Eu disse para ele: eu também estou. Há 38 anos eu ando com Jesus e todos os dias eu luto contra o pecado. Pastor, eu tenho fragilidades. Eu estou há 38 anos andando com Jesus e tenho as mesmas fragilidades. Pastor, não é fácil. Há 38 anos eu sei que não é fácil. Mas há 38 anos eu sei que Jesus está comigo todos os dias, me fortalecendo nos momentos mais difíceis, me mantendo de pé, porque é a graça dele que nos mantém de pé. E uma coisa eu digo para você com toda alegria e certeza: a vida com Cristo é vida abundante, cheia de amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É cheia da graça, do amor e da misericórdia dele. Então, se você chegou aqui vazio, triste, tomado pelo desespero, eu te convido nessa manhã a abrir teu coração e dizer: Senhor, eu também quero experimentar o que eu nunca experimentou, o que essas pessoas experimentaram. Eu quero experimentar a sua graça, o seu perdão e a reconciliação contigo. Eu pergunto: há alguém nessa manhã, nesse lugar, que ouvindo o Evangelho, a palavra do Evangelho, deseja entregar a sua vida para Cristo Jesus como Salvador? Há alguém aqui nessa manhã? Se houver, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vem cá, que eu queria dar um abraço a você. E a gente quer recepcionar você como igreja do Senhor, porque quando você crê, você se torna igreja. Há alguém que gostaria de nessa manhã entregar a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor? Há alguém? Alguém? Que estando aqui ainda não tem essa experiência? Não fique com vergonha, pode vir. A gente vai agradecer a Deus pela sua vida e pela sua história. Alguém está longe? Está muito tempo fora e percebe a necessidade de voltar? Chegou a hora. Não deixe para amanhã, o que você pode fazer agora. E abrir teu coração e voltar à presença e à comunhão com o Senhor. E pode ter certeza, nada se compara a essa alegria. Amém, gente? Vamos cantar? Enquanto a gente vai preparar aqui a equipe para a gente iniciar esse momento de representação do sepultamento e da nova vida. E é importante, eles não vão ser sepultados agora, eles não vão experimentar a ressurreição agora. Isso aconteceu no dia que eles disseram: eu creio em Jesus. O que é o batismo? É um ato externo do que aconteceu dentro. Eu não vejo a fé de nenhum deles, porque a fé é algo abstrato. Mas quando eles
faz o que vão fazer. Eles estão dizendo, olha o que aconteceu comigo quando eu recebi Cristo. Eu morri para o mundo e passei a viver para uma nova vida em Cristo Jesus. Sim. Vamos dar uma orientação aqui, enquanto a equipe se aproxima. Esse banco de madeira que está aqui diante da piscina, nós vamos usá-lo da seguinte maneira. Quando o batizando for da sua família, alguém que trouxe você aqui, você pode sair do seu lugar e se colocar ali para acompanhar mais de perto e também para fotografar, para filmar. Se bem que a nossa fotógrafa já está fazendo isso, né? E ela vai compartilhar depois. Mas se você quiser gravar um vídeo e tal, vai ser um tempo bacana. A gente vai cantar uma música enquanto o pessoal começa a se preparar. E aqui, gente, um dos maiores privilégios que nós temos quando a gente encontra Cristo é ter sentido na vida e na música que a gente canta. Essa canção aqui, hoje pela manhã, eu vim ouvindo ela no carro. Eu fiz questão de colocar essa canção para eu ouvir, porque essa canção é minha história. Essa canção é a história de cada pessoa que está aqui. E essa canção pode também representar a sua história. Eu quero convidar todos que estão aqui nessa manhã para cantar essa canção. Sabe? Como testemunho daquilo que Deus fez. Nós estávamos longe, mas Ele nos trouxe para perto e deu sentido à nossa vida.
as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Eu vou voltar. O Pai está te esperando. Está a me esperar. O Abba espera. O Abba espera. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. O Abba espera. O Abba Só as vozes, todas as espera. coisas. Todas as coisas. Cooperam para o meu bem. Para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vem! Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Paizinho, Eu vou voltar. não importa onde O você Abba esteja, está a me os braços do Pai esperar. estão sempre abertos. O Abba Você nunca deixou de ser filho. espera. O Abba. O Abba espera. Eu vou voltar. O Abba está a me esperar. Hoje é dia do Eu filho vou voltar. voltar. O Abba está a me esperar. O Abba espera. O Abba Pra fechar. espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem. As palmas. Vem. Bem alto. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Gente, a gente acabou de declarar que essa volta ela acontece quando a gente entende que o Senhor está de fato nos convidando como nos convidou. E nós vamos nesse momento, enquanto os nossos irmãos vão descendo as águas, nós vamos estar cantando uma canção. O nome dela é Salvo. Ela é uma declaração do Evangelho. Ela é a declaração da nossa história de vida. Tudo que Deus fez por meio da palavra dele, manifestado em Cristo na cruz, está nessa canção. A verdade do Evangelho. Eu quero convidar você a cantar juntamente com esses irmãos que vão estar testemunhando sua nova vida. Som. A graça de Deus meus erros tirou quando disse está consumado. A graça de Deus minhas falhas tirou e assim fui perdoado. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por
Camila? Você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Ele não se importou com tudo que eu fiz. Quando eu tropecei, Ele me segurou, meus erros perdoou, me aceitou como sou. Justificado estou por tua graça, meu Senhor. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Davi, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Ele não se importou com tudo que eu fiz. Quando eu tropecei, Ele me segurou, meus erros perdoou, me aceitou como sou. Justificado estou por tua graça, meu Senhor. Diana, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador?
Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diogo, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Ele não se importou com tudo que eu fiz. Quando eu tropecei, Ele me segurou, meus erros perdoou, me aceitou como sou. Justificado estou por tua graça, meu Senhor. Guilherme, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre.
Igor, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ressuscitou, Ele vive para sempre e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Tânia? Tânia? Você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou
Isaac, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jéssica e Paulo Vitor, vocês confirmam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue lavar
José, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Júlia, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.
Laura. Você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Maria Eduarda, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Raíssa Carolina, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador?
Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Há um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ronaldo. Você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Valdir. Valdir, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou.
É quem que vai? Vai estar lá dentro? Vanessa, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aliás, quer puxar a calça? Pastor Marcos, vai ser aí? Meus irmãos e irmãs, eu queria convidar a todos que estivessem se aproximando, porque depois do batismo do irmão Joaquim, nós vamos encerrar esse momento de celebração, adorando a Deus juntos. E esse é um momento muito especial. Nós estamos aqui celebrando a Deus, celebrando o novo nascimento de irmãos e irmãs, uma manhã de muita festa para a nossa comunidade. E eu queria convidar você para estar aqui pertinho, acompanhando. Cada irmão que foi mergulhado tem uma história de vida diferente, tem uma vida, uma experiência diferente, e cada um é muito valorizado e valorizada por sua história. Nós estamos agora colocando aqui na piscina um irmão Joaquim, que completou 80 anos. É um irmão em Cristo que veio de um momento bastante difícil. Na semana retrasada ele teve um AVC, foi internado, permaneceu até a última terça-feira, e a preocupação dele era melhorar para poder estar aqui e viver esse momento, porque ele queria sepultar aquilo que ele entendeu como velha vida. Eu queria muito convidar você a testemunhar esse momento, e nós vamos adorar o nome do nosso Senhor pelo testemunho do nosso irmão e de todos aqueles que estão com ele.
Irmão Joaquim. É de livre e espontânea vontade que o Senhor declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Diante da sua pública profissão de fé, meu irmão, nós como Igreja de Jesus o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meus irmãos, o irmão Joaquim não será o último dessa manhã. Enquanto nós estávamos procedendo esse momento, a irmã Naí, a mamãe da irmã Edilene, ela entendeu que ela deveria também fazer, já tinha confessado a fé dela em Jesus, e aí eu quero convidá-la. E vou convidar o PG dela, eu sei que tem as irmãs aqui, para estar ali do lado acompanhando esse momento especial. Ela faz parte do pequeno grupo dos idosos da nossa comunidade. Não, faz aí. Já tá bem. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver. Irmã Naí, você confirma Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Diante da sua pública confissão de fé, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor que eu conheci em canções e falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo salva toda a gente, pois Cristo deu o seu
Nós vamos encerrar esse encontro tão especial, essa manhã tão festiva. A nossa comunidade, ela tem uma canção que ela marca muito a nossa história em momentos como esse. E nós vamos cantar essa canção juntos. Então eu quero convidar você que está mais distante aí, você que se afastou um pouquinho aqui do espaço, que se aproximem. Nós vamos orar a Deus e vamos encerrar cantando essa canção, que é a canção videira. É a canção que representa para nós aquilo que aconteceu também. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante da Sua presença com muita alegria, ó Deus. Reconhecemos o Teu senhorio sobre nossas vidas, reconhecemos o Teu amor, a Sua graça sobre nós. Nós não éramos dignos, ó Deus, de nada. Nós não éramos dignos do Teu perdão, não éramos dignos do Seu amor, mas o Senhor nos escolheu amar, o Senhor nos escolheu perdoar, e nós, ó Deus, somos gratos a Ti. Nessa manhã, ó Deus, um grupo de irmãos puderam testemunhar isso que o Senhor fez em suas vidas. Muitas pessoas estiveram, ó Deus, nesse lugar nessa manhã. Puderam, Senhor, ouvir a Sua palavra cantada, lida e compartilhada, e testemunhada pelo exemplo de vida de cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, se alguém entrou aqui com seu coração sem esperança, sem alegria, sem sentido de viver, Deus, que a Tua presença nesse lugar, que a manifestação da Sua graça nesse lugar possa abençoar profundamente essas pessoas, ó Deus, e que elas voltem para casa como o eunuco voltou, ó Deus, depois de ter a experiência contigo, cheio de alegria. Receba, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todas as coisas, porque todas as coisas pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor receba esse nosso último cântico como ato, ó Deus, de adoração e de rendição. E agradecemos, ó Deus, por este lugar, pela disponibilidade dessa família, ó Deus, de nos acolher, do Júnior, da Rosane, ó Deus, toda a família. Pedimos que o Senhor abençoe esse lugar, para que ele seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, a videira verdadeira, em quem, ó Deus, estamos permanecendo 24/7, momento a momento, nós Te adoramos e agradecemos. Amém. Que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em Te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o Teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso
conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira a vida, videira, 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 videira a vida. Videira, 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 videira a vida. Videira, 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 videira a vida. Pessoal, você que está com calor aí, quer se